Boa noite, queridos. A graça e a paz. Tudo bem, irmãos? Tudo bem, queridos? Tem alguém cansado aí? Queria pedir só para acender a luz lá para mim, por favor. Queridos, deixa eu dar aqui alguns anúncios para eu não esquecer. Terça-feira agora nós temos a escola bíblica às 7h30. Vamos estar aqui. Então se organize para estar junto conosco. Terça-feira às 19h30. Vamos estar reunidos aqui. E no próximo dia agora, agende essas datas. Próximo dia 23 de novembro, 30 de novembro e 3 de dezembro. 7 de dezembro, né? Nós vamos estar aqui reunidos junto com a Ana Paula, com a equipe dela. São amigos muito queridos que Deus nos permitiu fazer aliança e nós vamos estar juntos aqui cultuando ao Senhor. E junto a isso, nós vamos dar continuidade à ação social que nós iniciamos, né, uma parceria no ano passado, de estar apoiando eles nisso, que é a doação de alimentos, a doação de brinquedos. Então se organizem para estar conosco aqui, mas também para estar trazendo alimentos, estar trazendo brinquedos para a ação social no final do ano. E se eu não esqueci de mais nada, é só isso. Tá bom, queridos? Terça-feira, Escola Bíblica, e dia 23 de novembro, vamos dar início aqui à ação social. Eu estou vendo aqui hoje algumas pessoas, alguns rostos aqui diferentes. O irmão aqui, tem mais alguém? Teve as duas baixinhas, uma é sobrinha da Célia, a outra é vizinha. Queridos, ficam à vontade no nosso meio, fique à vontade na casa do Pai, nós recebemos vocês aqui com muita alegria no coração. Amém? Sejam bem-vindos. Isaac e Raquel não dá nem para apresentar, que você já é da casa já. Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler versículo 42 ao 47. Quando você abre, eu tomo uma água aqui. Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Amém? Todos acharam? Queridos, vamos ficar de pé para a gente ler a palavra? E diz assim, Atos capítulo 2, do 42 ao 47. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, do partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, e louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela tua ministração em nossas vidas, Senhor. E nós te pedimos, Pai, continue nos ministrando através da tua palavra, Senhor. E que o nosso coração a cada dia possa se inclinar para ouvir e ver o que o Senhor está fazendo nesses dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Queridos, hoje eu quero tratar de um assunto com vocês, que é falar sobre o crescimento saudável do corpo. A unidade, como a unidade
ela é importante para o corpo. E dentro disso, antes da gente dar seguimento aqui, eu quero alinhar com você aqui o que é unidade e o que é uniformidade. E muitas vezes nós atribuímos o mesmo significado de unidade à uniformidade, só que são coisas totalmente diferentes. A unidade, ela é uma ação coletiva apontando, uma ação coletiva do corpo apontando para um mesmo lugar. Coesão, união, ou seja, é o corpo de Cristo reunido apontando para Cristo, que é a pedra angular, a pedra de sustentação de todas as coisas, o nosso grande sumo sacerdote. Então, unidade é uma ação coletiva do corpo apontando para Cristo. Isso é a unidade da igreja. A igreja está unida, apontando para um lugar e apontando para a pessoa de Cristo. A uniformidade. Qual é a diferença? Da uniformidade é quem tem sempre as mesmas opiniões. Eu gostei muito desse significado aqui. Desprovido de variedades, que não apresenta diversidade. Então, o que acontece? A uniformidade é como se todo mundo pensasse a mesma coisa, fizesse a mesma coisa, só que no corpo de Cristo, nós não caminhamos na uniformidade, mas nós caminhamos na multiforme. Deus, ele é multiforme. A palavra, ela deixa muito clara como Deus, ele se manifesta. Quando vem citando em 1 Coríntios, capítulo 12, e vem dizendo: há muitos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há muitos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Isso é diversidade. E por que eu estou fazendo essa colocação para vocês aqui? Porque acontece muita divergência, quando eu tenho alguém que não pensa da mesma forma que eu penso, eu atribuo que essa pessoa está errada. Mas isso é um pensamento de uniformidade. Queridos, nós precisamos entender que os dons do Espírito, que os ofícios ministeriais, eles são diversos. O que prende a nossa vida ao Espírito Santo, que manifesta os dons para o crescimento do corpo, e ao Senhor, que concedeu à igreja os 5 ofícios para estar manifestando a vontade dele e edificando o corpo. E a partir disso, a gente fazendo aqui a diferença de unidade e uniformidade, aí a gente nós vamos estar entrando aqui na palavra. Queridos, logo na concepção da igreja primitiva, o que aconteceu? No capítulo 1, o Senhor, ele estava numa refeição com os discípulos, e ele deu uma ordem para os discípulos, para que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém, até que recebesse a promessa. E qual promessa era essa? Era o derramar do Espírito Santo. E mais um pouquinho abaixo, no versículo 8, vem relatando que: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, quem é que capacita a igreja no pacto da nova aliança, para que nós possamos avançar? É a pessoa do Espírito Santo. Quando nós nos deparamos aqui, nos debruçamos sobre Atos capítulo 2, nós observamos aqui algumas práticas que a igreja primitiva tinha, ou a igreja do primeiro século tinha, e que essas práticas, elas eram saudáveis para o crescimento do corpo. E tem algumas coisas, queridos, que nós precisamos trazer do início e levar até a volta de Cristo. E essas práticas da igreja primitiva, isso trazia saúde para o corpo. Eles estavam unidos em oração, primeiramente aqui nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva era uma igreja que ela se movia em unidade.
A igreja primitiva, ela se movia se importando uns com os outros. Nós precisamos ter uma vida com Deus, mas nós precisamos ter uma vida de compromisso também, um com os outros. Não adianta, queridos, nós querermos ter compromisso com o próximo e não ter com Deus. Ou ter compromisso com Deus e não ter compromisso com o próximo. Não tem como, a gente precisa se completar nessas duas coisas. A igreja, para ela crescer saudável, ela precisa estar dentro desses princípios. E, queridos, quando nós falamos sobre desenvolver comunhão com o Espírito Santo, todos os dias nós fazermos, você sabe o quê? A gente costuma colocar nomenclatura, né? De devocional, ou o nosso momento de oração. Como que nós vamos conhecer profundamente uma pessoa? Sabendo quem ela é, sabendo a origem dela. Quando você quer conhecer um irmão, você quer se aprofundar em relacionamento de amizade, você vai saber aonde essa pessoa mora. À medida que esse relacionamento vai se aprofundando, você vai saber o gosto dessa pessoa. Queridos, isso é desenvolver o relacionamento profundo. Chega uma hora que nós conhecemos tanto uma pessoa que você sabe o que acontece? O dia que aquela pessoa não está legal, ela não precisa, Isaac, falar uma palavra. Quando nós batemos o olho, sabemos, tem alguma coisa que está desentonada aí. Tem alguma coisa que está divergente. Queridos, e com o Espírito Santo não é diferente. Nós precisamos prosseguir a cada dia a desenvolver uma vida de relacionamento com o Espírito. Porque se nós não desenvolvermos uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, você sabe o que vai acontecer? Nós vamos passar longos períodos da nossa vida fazendo o que nós achamos que deve ser feito. Só que para caminharmos como corpo de uma forma eficaz, nós não devemos fazer o que achamos que está certo, mas nós devemos receber orientação do Espírito para conduzir todas as coisas. E você quer ver uma coisa muito interessante dentro do próprio livro de Atos dos Apóstolos, dentro desse contexto que eu estou dizendo aqui, que nós devemos fazer e manifestar a vontade do Espírito, nós vemos algo aqui que todo mundo estava fazendo a mesma coisa. No capítulo 3, tinha um aleijado, que ele ficava na porta do templo, e o que ele fazia? Ele pedia esmolas. O que todo mundo fazia quando passava na porta do templo? Esmolava. Aí eu faço uma pergunta para você. Ele com deficiência, ele aleijado, ele precisava de esmola? Era a coisa principal que ele precisava? Era a esmola? Não. E Pedro e João, eles estavam cheios do Espírito Santo, e eles foram lá e liberaram cura sobre a vida daquele aleijado. E o interessante é que Pedro contraria aquele cenário, e Pedro diz o seguinte para ele, olha, do versículo 6 do capítulo 3, e Pedro lhe disse, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E o que aconteceu com ele? Versículo 7. E pegando pela mão direita, levantou, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem se firmaram. Será que esse homem ele estava precisando rotineiramente de pessoas esmolassem na vida dele, ou ele estava precisando de cura para a doença dele? Queridos, muitas vezes nós vamos nos deparar com cenários aonde todo mundo está fazendo uma coisa. E você vai olhar e você vai falar, não, a necessidade não é essa. Você vai no ponto certo da necessidade daquela pessoa. E como nós vamos fazer isso? Através de uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Porque é Ele que nos revela, de fato, o que precisa acontecer, o que precisa ser feito. Queridos, talvez aquele homem, ele passasse a vida dele inteira recebendo esmolas. E isso não ia mudar a realidade dele. Mas quando ele se deparou com um homem cheio do Espírito, a realidade dele foi mudada. Por isso que nós precisamos ter essa consciência de desenvolver relacionamento com o Espírito Santo.
Você sabe por quê? Quando nós desenvolvemos um relacionamento profundo com o Espírito Santo, nós vamos prosseguir em conhecer o coração do Pai. Porque é o Espírito Santo que pega o coração do Pai, ele conhece todas as coisas e revela a nós. É o Espírito Santo que faz depósitos dentro de nós e a partir disso nós vamos começar a gerar a vontade do Pai. Querido, se não for pela pessoa do Espírito Santo, nós vamos viver uma vida inteira, eu posso ter uma caminhada, uma jornada ministerial inteira infrutífera. Eu não está fazendo com que o Senhor seja conhecido. Eu não está levando as boas novas para aqueles que não conhecem. Por isso que nós precisamos ter essa responsabilidade, ter essa missão dentro de nós de prosseguir em conhecer o Espírito Santo. Querido, sem isso, talvez aqui a igreja de Atos dos Apóstolos, se eles não tivessem obedecido à orientação do Senhor, se os apóstolos não tivessem permanecido firme junto com um grupo de pessoas, a coisa tomaria um rumo totalmente diferente. Mas a todo momento Deus levanta homens e mulheres fiéis à sua voz e à sua ordenança. Por isso que a todo tempo, remanescentes, eles são levantados pelo Senhor. Queridos, às vezes nós olhamos ao nosso redor, está tudo um caos, está tudo desorientado. Mas pode estar caos da maneira que for. Pode estar a coisa ela descontrolada da maneira que for. Mas eu te garanto algo. Tem os remanescentes do Senhor a cada época. E esses remanescentes, eles estão preocupados com algo. E entender o que o Senhor está fazendo. E nós precisamos nos preocupar. Nós precisamos nos interessar por isso e entender o que o Senhor está fazendo. E queridos, dentro dessa perspectiva da igreja de Atos dos Apóstolos, eles tinham uma vida de comunhão com o Espírito Santo e eles tinham uma vida muito profunda de comunhão um com os outros. E quando nós desenvolvemos relacionamento íntimo um com os outros, relacionamentos profundos, alianças profundas, nós conseguimos de forma muito tranquila acessar o coração dos outros e na hora que algum de nós estivermos saindo do curso, nós temos liberdade de exortar uns aos outros. Querido, você já parou para observar como está tão difícil você chegar e exortar alguém para que haja uma correção, um alinhamento num comportamento errado? Mas por que hoje há tanta resistência quando alguém é exortado? E exortação, queridos, é uma prática de amor. A exortação, ela não é para matar ninguém, ela é para trazer vida. Só que as pessoas, elas têm desenvolvido um relacionamentos tão superficiais uma com as outras, que quando chega a hora da exortação, a amizade, ela acaba. Queridos, nós precisamos olhar profundamente para essas dificuldades. Para quê? Para que possamos corrigir. Quando alguma pessoa chega até nós para estar trazendo uma palavra de correção, uma palavra de alinhamento, quando uma pessoa chega até nós, a cada um, e traz uma palavra de orientação, de alinhamento, queridos, isso é uma demonstração de amor. Isso é uma demonstração de zelo com as nossas vidas. Por isso que nós precisamos prosseguir em desenvolver relacionamento um com os outros. Olha só como é que desde lá de trás, de muito tempo atrás, como o ser humano, ele tende a se desviar de um bom posicionamento. Nós pegamos aqui capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós olhamos capítulo 3, capítulo 4, a igreja estava crescendo. A igreja, havia temor no meio da igreja, havia uma cooperação, e todos que cooperavam, eles estavam unidos no mesmo propósito. Só que quando nós paramos aqui para nos deparar, queridos, com toda essa ação da igreja acontecendo, a igreja crescendo, o Senhor acrescentando os salvos, no capítulo 5,
a gente começa aqui a ver um problema. O que acontecia? Todo mundo compartilhava daquilo que tinha para que houvesse o quê? Um socorro aos necessitados. Só que no capítulo 5, nós vemos aqui um casal tomar uma postura diferente. Nós vemos aqui Ananias e Safira, eles pegaram uma propriedade deles, venderam, e quando eles foram depositar esse dinheiro da venda, você sabe o que eles fizeram? Omitiram o valor. E o problema aqui não estava no valor, porque a propriedade era deles. Eles poderiam muito bem, quando foram ofertar, olha, nós vendemos o terreno por tanto, e esse valor, nós retiramos uma parte e estamos ofertando esse valor aqui. Mas o que aconteceu? Ananias deixou que o coração dele fosse tomado pela ganância. E a gente vê aqui uma exortação muito forte. Depois tu dá uma olhada, só se não soltou aquela conexão de baixo ali, ó, do som da caixinha ali. Soltou não? Ela está bem para baixo ali. Nós vamos ver aqui Pedro fazendo uma repreensão muito forte a Ananias. E isso nós estamos falando de um contexto de igreja que vinha crescendo de forma saudável. Mas em algum momento vão ter ajustes, vão ter problemas que vão precisar ser resolvidos. No capítulo 5 aqui, no versículo 3, Pedro ele diz a seguinte coisa: então Pedro perguntou, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno. Pedro deixou bem claro aqui para ele, olha, você não mentiu para mim, você mentiu ao Espírito Santo. E foi descoberto aqui a má intenção aqui de Ananias. E queridos, um ambiente onde a presença de Deus se faz constante, um ambiente onde incenso é levantado dia e noite, queridos, nada vai ficar na escuridão. Tudo vai vir para a luz. E às vezes nós achamos que não. Vamos estar tendo algumas práticas, alguns comportamentos e isso vai ficar escondido. Não vai ficar escondido. Vai vir para a luz. E continuando aqui, ele disse, enquanto possuías não era teu? E depois de ter vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejasse isso no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E ao ouvir essas palavras, caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos que souberam disso. E algumas horas depois, a mesma coisa aconteceu com a esposa dele. Por quê? Porque ela concordou com a mentira do marido. E queridos, às vezes eu fico pensando, ô Senhor, que saudade desse tempo. Esse tempo não poderia voltar para os dias atuais. Queridos, poxa, como seria maravilhoso. Não na morte, mas no temor. E quando aconteceu isso aqui no meio do povo, o povo foi tomado de um temor muito grande. Eu me debruçando aqui sobre Atos capítulo 2, eu fico com saudade desse tempo aqui. Eu falo, Senhor, a gente poderia viver esse nível de temor e de alinhamento da igreja novamente. Queridos, e não foi só essa exortação de Ananias e Safira. Nós vamos olhar, depois você lê em casa com calma. Depois eu coloco o PDF do esboço lá no grupo. Nós tivemos aqui também, no capítulo 7, Estevão exortando todo o povo. E a exortação de Estevão não foi bem aceita. A ponto de que eles fizeram o quê? Apedrejaram Estevão. Queridos, nós olhamos que, desde lá de trás, nem todo mundo aceita correção. Nem todo mundo tem um coração ensinável. Mas, queridos, eu quero frisar algo com você nessa noite. Quem não tem um coração ensinável, quem não se submete a ninguém, queridos, o caminho da ruína ele já está trilhado. É só uma questão de tempo. O precipício, ele já tá pronto. É só uma questão de tempo para descer. Queridos, é muito importante nós termos pessoas que vão nos aconselhar. E é muito importante não só recebermos o conselho, mas nos sujeitarmos
a esse conselho. E nós vamos entender pelo Espírito se esse conselho vem de Deus ou não. Mas, queridos, é importante esse alinhamento de nós termos um com os outros. Você quer ver uma coisa? Para não perder a amizade, muitas pessoas veem um amigo. Não dá nem para chamar de amigo, irmão. Se você vê alguém caminhando para a desgraça e não fala nada, é melhor ter um inimigo, que eu acho que fica uma coisa melhor. Você olha, vê uma pessoa caminhando para o precipício e você não quer falar. Por quê? Com medo de ter um choque na amizade. Queridos, isso não é um padrão bíblico, dizê-lo. O padrão bíblico é, se eu vejo alguém caminhando para a destruição, eu vou falar. Por amor a essa pessoa, pela aliança que eu tenho, eu vou falar que ela está caminhando de forma errada. E dentro desse contexto aqui, Estevão não foi bem aceito. E o interessante é que Estevão, no meio de toda aquela tribulação que ele estava vivenciando, você sabe o que aconteceu? Queridos, eu fico pensando, eu falo, Senhor, me leva a esse nível de fé. Estevão, diante de todo aquele cenário, no capítulo 7, versículo 56, vamos ler no 54, diz assim: e ouvindo isso, eles se enfureceram no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E então eles gritaram e, tampando os olhos, lançaram juntos contra ele. E, queridos, e colocaram ele para fora da cidade e apedrejaram, até ele morrer. O que Estevão ensina para a gente aqui? Quando há uma caminhada em aliança, custe o que custar, eu vou permanecer firme no meu posicionamento, eu vou permanecer firme na minha aliança com Deus e na minha aliança com o próximo. E se o povo precisava de correção, era a palavra de correção que deveria vir. E no meio desse cenário difícil, Estevão vê os céus abertos. Queridos, isso fala de um homem que ele estava caminhando na terra, mas a mente e o coração dele estava nas coisas do Senhor, estava no alto. Porque ele estava cheio da presença do Espírito Santo. Queridos, nós precisamos entender e caminhar dentro dessa mentalidade que o Senhor ele concedeu uma medida para cada um. E juntos vamos aperfeiçoando e juntos vamos caminhando, cooperando em cada medida que o Senhor nos deu para que o corpo ele cresça saudável. E, queridos, e não tem como um crescimento saudável se dar se não tiver correção. O que nós fazemos com os nossos filhos em casa? Todo dia, toda hora é a mesma coisa. Corrigindo, corrigindo, corrigindo. E eu te faço uma pergunta. Você se cansa de corrigir o teu filho? Até o ponto de você parar e deixar a vida conduzir ele do jeito que ele quer? Qual o pai e qual a mãe faz isso? Nenhum. E por que às vezes nós fazemos isso no nosso relacionamento um com os outros? Queridos, eu penso que é um modelo que o Senhor nos permitiu ter de referência de amor, como nós devemos proceder, é quando nós olhamos para os nossos filhos. Porque eles podem fazer o que for, mas nós vamos permanecer exortando, encorajando, acolhendo até o fim. E eu penso que é dessa forma que nós precisamos fazer, um com os outros também, a partir do modelo do amor que nós desenvolvemos com os nossos filhos. Porque quando não há, querido, esse comprometimento, fica muito difícil que uma pessoa ela se desenvolva sem dar muitos tropeções no meio do caminho. Sem ela passar por muita barreira. E muitas vezes, quando ela consegue passar, quando ela não fica estagnada. E dentro também do contexto da Igreja de Atos dos Apóstolos, hoje nós vemos muita coisa estranha acontecendo. E nós achamos que está acontecendo só nos nossos dias. Mas nós vemos que pessoas com coração errado a respeito da igreja,
a respeito dos dons de Deus, desde aquela época já tem. Filipe, quando estava em Samaria, Filipe estava manifestando sinais, Filipe estava fazendo coisas extraordinárias, porque ele estava cheio do Espírito. Só que no meio do povo tinha um homem, chamado Simão, o mágico. E Simão, observando aquela coisa, ele começou a seguir Filipe. Isso chegou ao ouvido dos apóstolos, e o povo estava recebendo a palavra do Senhor. Eles tinham sido batizados, e os apóstolos se dirigiram. Para quê? Para orar, para que eles recebessem o Espírito Santo, para impor a mão sobre eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. E Simão, vendo aquilo ali, numa possibilidade de ganho ilícito, porque o coração dele aqui estava errado, ele olhou para o que os apóstolos estavam fazendo e ofereceu dinheiro, para que eles impusessem a mão sobre eles, ou sobre ele, para que ele recebesse o Espírito Santo. Queridos, desde que o mundo foi criado, há problemas a todo momento para serem resolvidos. Há pessoas com o coração voltado para o reino de Deus, mas há pessoas que só querem usufruir dos benefícios do reino. E nós vemos aqui que o posicionamento de Pedro não foi um posicionamento mediano, não foi um posicionamento de negociar com ele. Olha o que Pedro falou com ele aqui no capítulo 8. 8:18 diz assim: e quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro. Ou seja, Simão era um homem corrompido no seu coração, dizendo: dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: que a tua prata siga contigo para destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Queridos, todo mundo que olha para o corpo e tenta tirar benefício, isso é um tipo de gente que já está banida da presença do Senhor. Porque muitos ainda se arrependem no seu coração, mas muitos não. E nós estamos vivendo dias em que a gente vai observar um cenário e vamos ver isso acontecer de forma muito rotineira. E Pedro foi lá e falou com ele: olha, tu não tem parte nem responsabilidade nesse ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. O mesmo Pedro que em Atos capítulo 5 repreendeu Ananias, é o mesmo Pedro que olhou aqui para Simão e falou: olha, tu não tem parte e nem responsabilidade nesse ministério. A maior complicação dos dias que nós estamos vivendo é que eu prefiro, ao invés de corrigir o meu irmão, eu prefiro ser o politicamente correto e deixar que a coisa errada continue acontecendo, e com a seguinte fala: quem está fazendo é ele, não sou eu que estou fazendo. Mas eu te pergunto uma coisa: se o corpo é um só, se o irmão está fazendo algo errado, não é de responsabilidade de todo o corpo? Eu não vou ler o texto, depois você lê em casa com calma. Queridos, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, ele dá uma aula de anatomia. Ele vem falando sobre a responsabilidade de todo o corpo. E nós precisamos entender que é o seguinte: não dá só para apontar, porque nós temos duas classes de pessoas. Aquelas pessoas que dão um diagnóstico do problema, mas não querem se comprometer. Querido, se você só quer dar o diagnóstico, mas não quer se comprometer, não dê o diagnóstico. E nós temos aquelas pessoas que olham o problema, detectam o problema e querem colocar a mão para ajudar a resolver. Queridos, aqueles que só querem prestar diagnóstico, queridos, está fora. Isso não é zelo com o corpo de Cristo. Isso não é zelo com o próximo. Agora, desde o momento que eu olho uma deficiência, eu olho algo errado e eu me comprometo
com a minha vida em estar participante disso, aí sim eu estou inserido no contexto correto, que é o corpo de Cristo. Você sabe por quê, irmãos? Dentro desse cenário inteiro, nós queremos orar por avivamento. Nós queremos orar para que caia fogo do céu, para que o Senhor faça grandes coisas. E nós estamos tropeçando na coisa pequena do dia a dia. Nós queremos o extraordinário de Deus, mas na vida ordinária, que é a vida de todo dia, nós estamos caminhando errado. E como nós vamos desfrutar do extraordinário, se no ordinário eu estou sendo medíocre? Se na vida ordinária do dia a dia eu não estou sendo fiel ao Senhor, queridos, não vai desfrutar. Você sabe o que vai acontecer? Você vai até ver o Senhor fazendo muitas coisas através do Espírito Santo, usando pessoas como um canal, mas você vai ser só um observador do que o Senhor está fazendo. Você não vai ser aquele que vai estar inserido, colocando a mão, ajudando o corpo. O Espírito Santo capacita pessoas para que os dons se manifestem para o bem comum do corpo. Nós precisamos entender, queridos, que todo problema, quando eu dou um diagnóstico dele, eu tenho que ter a responsabilidade de arregaçar as mangas e me envolver naquilo para resolver. E a primeira coisa que eu observo hoje quando alguém chega para dar um diagnóstico, a pessoa fala, eu escuto, e eu faço a seguinte pergunta: vamos estar junto para resolver? Quando a pessoa se esquiva, aquela fala dela para mim perdeu o valor, querido. Perdeu, você me desculpa. Mas é alguém que não quer se comprometer com o corpo de Cristo. Porque dar diagnóstico é fácil. Quando você chega num consultório médico, ele te dá um diagnóstico. Mas o que ele faz por você? Ele vai te passar um tratamento, ele vai te passar a medicação, ele te deu um diagnóstico, ele se comprometeu com a tua causa. E qual é o teu papel? Seguir o tratamento direitinho, tomar a medicação direitinho. Dá só o diagnóstico, o médico te dá um diagnóstico. Eu não sou médico, eu vou tomar o quê? Qual o tratamento que eu vou seguir se o profissional não me orientar? Nós precisamos ter esse comprometimento. E, queridos, quando nós falamos sobre a igreja primitiva, não tem como a gente não citar o reposicionamento do apóstolo Paulo. Paulo, ele era um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo, as pessoas tinham medo dele, que na realidade não era o apóstolo Paulo, né? Saulo, ele é citado como Saulo. E nesse contexto, ele ainda buscando prender os cristãos. Ele, na sua viagem, ele teve um encontro com o Senhor. O interessante é a fala de Paulo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu anotei aqui. 9:3. Anotei aqui. Olha só, quando ele caiu, ele escutou uma voz. Capítulo 9, versículo 4. E o que essa voz dizia para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha a resposta dele aqui. Olha como ele reconheceu que era alguém diferente. Era uma pessoa de autoridade que estava falando com ele. E ele diz assim, e caindo em terra, 5. E ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ele reconheceu que é autoridade. Quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem persegues. Queridos, de cara, de início aqui, ele reconheceu que o que aconteceu ali era algo anormal, e que era alguém de autoridade, que estava diante dele ali. E no decorrer da história, o apóstolo Paulo aqui, ele ficou cego, e o Senhor havia ordenado a um discípulo chamado Ananias, para que fosse orar, para que ele voltasse a enxergar. E ele era tão temido, que Ananias fala, Senhor, mas eu tenho ouvido coisas a respeito desse homem. E esse homem é um perseguidor da igreja, falando aqui com as minhas palavras. Esse camarada, ele é um destruidor da igreja, ele persegue os cristãos. Qual foi a resposta do Senhor para ele? Vai lá, porque ele para mim é um vaso escolhido. O que eu aprendo com isso? Eu preciso olhar para as pessoas, não na perspectiva humana.
mas pela perspectiva do Espírito, porque ele vai nos revelar de fato quem é aquela pessoa. E às vezes nós temos joias preciosas no nosso meio, que o Senhor vai lapidar e vai usar poderosamente lá na frente. E nós estamos olhando com a perspectiva humana. Queridos, quem foi o apóstolo Paulo na história? Um homem de perseguidor dos apóstolos, foi o mais influente para a igreja. E deixou tanto ensinamento para a igreja. Deus reposicionou a vida desse homem. Queridos, a igreja, ela crescia de forma saudável. O Senhor acrescentava, existiam pessoas no ofício que tinham responsabilidade, exortavam na hora que era para exortar. A comunidade cristã daquele tempo, eles tinham essa coisa de estar junto, de estar desenvolvendo comunhão, com sinceridade, simplicidade de coração, unidos num só propósito. E quando nós observamos os dias atuais, se a gente for pegar aqui um esquadro para medir entre a igreja de Atos dos Apóstolos e a igreja de hoje, se a gente colocar o esquadro, querido, a gente vai ver que o negócio está muito fora. Está muito fora. Por isso, eu não estou dizendo que nós devemos ser a igreja de Atos dos Apóstolos, porque eles foram atuantes para aquele tempo, mas princípio que eles caminhavam. Queridos, princípio é princípio. Até a volta de Jesus vai continuar sendo. Nós devemos caminhar debaixo desses princípios. E para a gente partir aqui para ir finalizando, qual é o resultado de um ambiente de comunhão? Queridos, um ambiente de comunhão, aí sim nós vamos ver, através da graça do Senhor, nós vamos ver o poder do Espírito atuando, nós vamos ver corações sujeitos uns aos outros, nós vamos ver zelo com tudo aquilo que colocamos as nossas mãos para fazer. Isso é resultado de um ambiente onde uma comunhão saudável é desenvolvida. Queridos, nós conseguimos conhecer um ao outro profundamente, só às terças, às quartas e os domingos? Não tem como. As conversas mais profundas que nós vamos ter um com o outro, não vão ser aqui. Vão ser em lugares reservados. Aqui nós nos confraternizamos, em alguns momentos, nós nos reunimos como corpo de Cristo, mas a intimidade profunda, ela vai acontecer em ambientes reservados. Por isso que eu sempre digo, procurem uns aos outros. Que ele desenvolva relacionamento um com os outros. E você sabe qual é a beleza do relacionamento? É quando eu me relaciono com uma pessoa, é quando eu desenvolvo aliança com ela, não olhando para o talento dela, mas olhando para quem ela é. Para não desenvolver um relacionamento errado no meio do caminho. Queridos, nós precisamos nos importar um com o outro. O que o outro representa para nós. A manifestação do talento de cada um, queridos, isso vai acontecer. Isso é fato. Porque o dom é perfeito, ele vem de Deus, ele vai se manifestar no meio do corpo. Mas eu preciso me relacionar, me importando com quem a pessoa é, com o que a pessoa representa para mim. Porque qual é a pauta dos relacionamentos hoje? Não, eu vou me relacionar com uma pessoa porque essa pessoa tem algo a me oferecer. Aí eu te faço uma pergunta. Se eu me relaciono com o meu próximo, mediante o que ele pode me oferecer, eu vou me relacionar de forma saudável com Deus? Não vou não, queridos. Eu vou ter um relacionamento interesseiro. Eu vou me relacionar com Deus por aquilo que ele pode me dar. Eu vou me relacionar com Deus, eu vou aceitar. Não é nem aceitar, né, a palavra certa, porque nós não aceitamos a Jesus, é Ele que nos aceitou. É confessar Ele como Senhor e Salvador, para eu não ir para o inferno. Eu estou com medo de, não vou para o inferno se eu não confessar Jesus como Senhor e Salvador. Queridos, nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor, por quem Ele é. O que ele vai derramar sobre as nossas vidas é consequência
de um relacionamento saudável. Porque não adianta nada eu querer desenvolver relacionamento com o coração errado. Simão queria receber o Espírito Santo. Para quê? Ganho ilícito. E aí, como é que esse camarada ia ser saudável para o corpo? Isso é uma erva daninha, querido, no meio do corpo. Isso é veneno no meio do corpo. Por isso que nós precisamos ter um relacionamento saudável com o Espírito Santo e um relacionamento saudável com os outros. Relacionamento, queridos, sem interesse. Sem interesse algum. E isso vai na contramão de tudo o que o mundo lá fora está vivendo. Porque lá fora a base do relacionamento é essa. Eu vou me relacionar para ter algo em troca. Queridos, isso não vai para frente. Você sabe o que vai acontecer? O dia que faltar esse algo, a tua aliança ela é quebrada. Porque na realidade não é uma aliança que você tinha com o próximo. Você tinha um contrato. Onde você cumpria algumas regras e a pessoa cumpria algumas regras. Você não tinha uma aliança. Você tinha um contrato com uma pessoa. Onde era cumprido algumas normas ali. Aliança, querido, é coisa muito mais profunda. Aliança é quando Cristo morreu por nós. Todos nós estávamos debaixo de um lamaçal de pecado. Isso é aliança. Exercer favor em prol da humanidade, a humanidade não merecendo. Todo mundo quebrado, corrompido. Mas Cristo, ele para honrar o Pai, para cumprir a vontade do Pai, a gente lá mergulhado no lamaçal de pecado, ele demonstrou o seu amor. Isso é um relacionamento profundo. Isso é uma aliança profunda. Mas os dias que nós estamos vivendo, cada vez mais, está quebrando esses vínculos. Lá fora, cada vez mais. Isso tem feito força para entrar dentro da igreja. Você quer ver uma coisa? Queridos, é uma ferramenta boa. É uma ferramenta boa, não é ruim. Mas muitos aplicam isso de forma errada. Hoje, relacionamento é por isso aqui. É virtual. Não tem o olho no olho, não tem o sentar à mesa, queridos. Isso não é saudável. Não é saudável. Nós vamos usar a ferramenta para se comunicar, claro, mas ela não pode ser a base de relacionamento. Relacionamento é sentar junto. Relacionamento é estar próximo. É isso que é relacionamento. E, queridos, quando eu olho para a igreja de Atos dos Apóstolos, eu vejo esse relacionamento saudável se cumprindo na igreja. Tem uma palavra aqui, ela é de origem grega, que ela é oikodomel, que o significado dela é ser um construtor, promover crescimento. E ela é dividida aqui em duas partes. Oikos, que significa habitação, família, né, residência, e doma, que é edifício, telhado. Ou seja, a junção dessas palavras para o corpo de Cristo. Que nós somos juntos uma casa de edificação. Isso está lá, 1 Pedro 2,5. Juntos, queridos. Nós somos uma casa, vamos ser casa de edificação, uma casa espiritual. Pedras espirituais unidas, formando uma casa espiritual, debaixo do governo de Cristo. Queridos, fora desse contexto, não é igreja. Hoje a gente vive aquela vibe do Cristo em casa. Não, mas eu não vou à igreja por causa da pandemia. Querido, você já ficou para trás há muito tempo. Há muito tempo. Não vou à igreja por causa da pandemia. Mas você vê foto no shopping, você vê foto em tal lugar. Você precisa sair para trabalhar. Quem aqui vai ficar dentro de casa trancado direto? Vou morrer, irmão. A gente não precisa ter uma vida ativa. No trabalho, ao supermercado e ao banco. E por que no corpo não dá para ter uma vida ativa por causa da pandemia? Queridos, isso é a conversa fiada que ficou para trás. Isso já não cabe mais. É tomar os cuidados que precisam ser tomados. Queridos, não existe vida fora do corpo. A multiforme sabedoria do Senhor, ela vai ser manifesta através de quem? Do corpo dele na terra, através da igreja. Através do coletivo. Como que eu vou querer ser tocado se eu não tenho comunhão com o corpo?
Queridos, é totalmente diferente. Eu ouso a duvidar de que uma pessoa em casa, acompanhando vídeos, ela vai conseguir ter uma vida saudável de comunhão. A mesma vida saudável que é ela no meio do corpo aqui. A coisa orgânica. Queridos, eu duvido muito. Eu duvido muito. Eu tiro por mim. Como era estranho. Estranho. A gente vinha aqui para a igreja, fazer as lives, e assim, você olhar para uma telinha, você olhar para trás da igreja, cara, aquele breu cheio de cadeira. Você falava, dava aquele eco. Querido, que coisa estranha. Eu me senti estranho com aquilo. Queridos, o corpo orgânico, ele tem que estar ali, ó, unido, junto. E entenda, unidade é todo o coletivo apontando para a pedra angular que é Cristo. A igreja, ela caminha na unidade, ela não caminha na uniformidade. Ou seja, se alguém pensa diferente de você, mas essa pessoa ela está pautada nos padrões bíblicos, ela não está errada. Nós precisamos aprender a caminhar na diversidade. Tem muita diversidade no corpo de Cristo. Os dons, cada um vai atuar para algo específico. Os ministérios, cada um vão atuar para algo específico. E por que aqueles que pensam diferente de mim, eu tenho que entender que essas pessoas estão erradas? Querido, só há um ponto de confronto. O ponto de confronto é quando fere as escrituras. Ferir as escrituras, querido, aí não tem conversa. Ou alinha, ou eu não tenho parte. Não tem como a gente, como corpo, querer viver essa dualidade. Eu vivo franqueando lá, com o mundo lá fora há algum tempo, e eu vivo com Deus alguns períodos. Esses dias eu estava refletindo sobre algo, coisa simples, irmão, coisa simples. Você já parou para observar que nos anúncios da nossa reunião pública aqui, que nós chamamos de culto, está lá no anúncio culto de quarta e culto de domingo? Eu estava olhando esses dias para o anúncio, falei, cara, tem alguma coisa que está errada aqui. Olhei, reolhei, queridos, culto é todo dia. A reunião pública tem dias, mas culto é todos os dias da nossa vida. Aonde nós estivermos, no trabalho, em casa, na faculdade, na escola, cara, culto é culto, culto ele é contínuo. O cristão, ele não é cristão só dentro da igreja, ele precisa ser luz lá fora. E queridos, quantas vezes nós temos visto pessoas ferindo a palavra quando ela falta com responsabilidade de cumprir o que está escrito. E quando nós faltamos com essa responsabilidade de cumprir com o que está nas escrituras, nós somos uns agentes para estar ferindo o corpo de Cristo. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. Quando nós abrimos a nossa boca e declaramos a seguinte coisa: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Querido, se a vida é sua e você faz o que você quer, você está em qualquer outro lugar, menos em comunhão com o corpo. Porque comunhão com o corpo implica em renunciarmos à nossa vontade. Vai ser sempre não, mas em muitos momentos nós vamos ter que renunciar ao que queremos para o benefício comum do corpo. Às vezes você faz algo que nem pecado é, mas escandaliza o teu irmão. E por zelo pela vida do teu irmão, você vai fazer o quê? Não vai fazer para guardar a fé dele. A gente vive um tempo, irmão, você sabe do quê? Onde as pessoas elas querem fazer o que quer. Aonde as pessoas elas já, eu vou fazer isso dessa forma. Queridos, está errado. Está errado. Tudo que nós vamos desenvolver no corpo de Cristo, na nossa vida cristã, também isso se aplica à nossa vida individual. Precisa estar pautado no que o Senhor, Ele direcionou naquilo que Ele quer. Porque quando há uma fala de que a vida é minha, eu faço o que eu quiser, queridos, automaticamente, você sabe o que você está dizendo? Eu não me submeto a nada e a ninguém. Se
você não consegue se sujeitar a um irmão que está com você todos os dias, você vai se sujeitar ao Espírito Santo? Queridos, não vai. O Espírito Santo vai estar lá no teu interior, ministrando coisas ao teu interior. Só que você não vai ter os ouvidos, o coração inclinado para obedecer. E isso talvez seja o que mais tem ferido o corpo de Cristo nesses dias. Pessoas que ainda estão muito cheias de vontade própria e não estão com a disposição devida para de fato servir o corpo, para de fato ser membros um dos outros. E, querido, ser membros um dos outros, isso implica, você sabe o quê? E muitas vezes a gente suportar situações, nós suportarmos uns aos outros, nos esforçarmos para permanecer a unidade no vínculo da paz, porque tem hora que é embate, é confronto. Queridos, é se sujeitar a todas essas coisas. A igreja, ela tem toda essa dinâmica para que ela seja uma igreja saudável, para que o corpo tenha um crescimento saudável. E eu vou dizer algo para você que você está cansado de escutar. Quando João escreve as cartas às igrejas da Ásia, as igrejas receberam repreensão, mas não deixaram de ser igreja. Elas foram repreendidas, mas não deixaram de ser igreja. Você sabe o que o Senhor estava fazendo ali? Trazendo alinhamento. O Senhor estava trazendo correção para o curso da igreja. E eu acredito que o que aconteceu lá atrás, quando João enviou as cartas às igrejas, nesses dias que nós estamos vivendo até a volta do Senhor, essas coisas elas vão continuar a se completar. O Espírito Santo vai continuar a estar trazendo alinhamento para o meio do corpo. Queridos, até que Jesus volte. Porque se não tiver ajuste, se não tiver o alinhamento no meio do corpo, queridos, a coisa ela caminha de mal a pior. Caminha de mal a pior. Queridos, eu te encorajo. Se tiver que alinhar algo dentro da tua casa, alinhe. Não seja omisso. Se tiver que alinhar algo com um amigo de trabalho, alinhe. Seja fiel. Vai lá e chama para conversar. Se tiver que alinhar algo com teu irmão na fé, alinhe de forma madura, chama para conversar. Queridos, relacionamento é isso. Você quer ver uma forma de relacionamento aonde o embate acontece e acontece a vera, casamento. Querido, a fogueira acende, você pode tacar um caminhão pipa, tem hora que você pode descarregar o extintor e a fogueira está acesa. Aí eu te faço uma pergunta. O casamento ele para por causa do alinhamento, por causa da discussão? Você sabe qual é o maior perigo da aliança do casamento? Quando para de ter briga. Quando para de ter o alinhamento. Aí mora o perigo. Você sabe por quê? Porque é como se fosse a seguinte coisa, olha, deixa rolar. Queridos, e isso não é diferente na nossa vida como igreja um com o outro. Isso não é diferente na nossa vida de comunhão com o Senhor. Quando nós deixamos de dar ouvido à exortação, nós deixamos de se comprometer com o que realmente importa. Queridos, talvez nesses dias, você não vai escutar da minha boca palavra de alegria, aquela coisa. Queridos, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para trazer uma palavra de alinhamento para as nossas vidas. E eu me enquadro nisso. Sabe por quê, queridos? Antes da gente ministrar algo, é noite de sono perdido. É dia de tempo de conflitos interiores. Porque a palavra ela corta para tudo quanto é lado. Não adianta a gente abrir a Bíblia e falar para o irmão, você tem que ter fé. Vai chegar o teu dia mal para a tua fé se aperfeiçoar. Aí eu falei para o irmão ter fé.
Só que eu estou aqui totalmente desconcertado diante do problema. Eu falei para o irmão ter amor. Alguém pisou no meu pé, queridos, eu quero separ a cabeça. Queridos, tudo aquilo que nós falamos, fique em paz que você vai ser testado. Deus, ele vai te aperfeiçoar nisso. Nós precisamos entender que o processo de aperfeiçoamento, ele se faz necessário. Em muitos momentos, desde o pacto da nova aliança, que é a igreja de Atos dos Apóstolos, em muitos momentos aqui da igreja, a igreja passou por dor, passou por perseguição, mas algo interessante, ela nunca deixou de crescer. Porque à medida que a igreja ela vai se sujeitando ao Senhor, ela vai crescendo em graça, ela vai crescendo em unção. A igreja, queridos, ela nunca vai deixar de cumprir o propósito dela. Você sabe por quê? Porque é Cristo que ele orienta todas as coisas. A igreja que deixar de cumprir o propósito, aí é outros 500. Aí a começar da liderança, cada um no determinado momento vai pagar a sua conta. Cada um em determinado momento, queridos, é algo muito perigoso quando nós oramos pedindo para que o Senhor aumente o nosso horizonte. Você sabe por quê? À medida que o Senhor derrama mais, queridos, a coisa ela vai se tornando mais perigosa, Isaac. Aumentou a medida, aumentou a cobrança, meu amigo. O nível é outro. Quanto mais você se derramar diante do Senhor, quanto mais o teu nível de responsabilidade ele aumenta. Quanto mais você se comprometer com as coisas do reino de Deus, o teu nível de responsabilidade aumenta. Queridos, para aqueles que se comprometem profundamente com o Senhor, a cobrança é diferente. Você acha que Deus vai estar fazendo cobrança para quem é descomprometido? Não vai, não. Pedro chega para Jesus e fala o que, rapaz? Aparta de mim, Satanás. Alguém que caminhava com Jesus, cara. Pedro ali humanamente olhando aquilo acontecendo, não. Senhor, o senhor não precisa passar por isso aí. Mas ele precisava sim, porque já estava no script ali. Já estava já determinado para que Jesus ele ia ser conduzido para a cruz. Queridos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, o nível de responsabilidade ele vai aumentar. Por isso que hoje nós vivemos uma geração que o Senhor está lá na esquina e a pessoa está aqui. É muito mais fácil dizer a seguinte coisa: Moisés, vai lá, nos representa, do que está toda a congregação diante do Senhor. Queridos, mas esse tempo se foi. O corpo, ele é um sacerdócio de Cristo. O corpo, ele manifesta a glória de Cristo na terra. E não tem ninguém isento, queridos. Cada um de nós vamos prestar conta do nosso depósito diante do Senhor. Eu não estou falando isso para trazer medo ao teu coração, mas eu estou falando isso para te encorajar, para que você tenha responsabilidade. O que o Senhor te entregou nas tuas mãos. Quero que você fique de pé comigo. Senhor, nós te pedimos nesse tempo, Pai. Nos ensine de fato, Senhor, o que é viver uma aliança profunda. Nos ensine de fato o que é viver em aliança com o Teu Espírito. O que é viver em aliança um com os outros, Pai. Senhor, nos ensina a agir de forma correta mediante as situações difíceis. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, Oh, Jesus, nos ajude a estarmos alinhados. ajustados, Nos ajude totalmente a vencer a nossa zona de conforto, para estarmos atuantes no teu corpo, Senhor. Nos ajude a crescer ajustados em ti. Vivendo a verdade, Oh, Jesus. uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. precioso és para mim. Queridos, eu me lembrei de uma fala, foi um post que eu vi e dizia a seguinte coisa: que não há como ter autoridade sobre a igreja, senão aquele que sofre as dores da igreja. E de fato, queridos, não tem como ser munidos de autoridade se nós não estivermos dispostos a sofrer o dano por amor ao Evangelho. Talvez o que mais você vai escutar é isso, porque nós estamos aqui para preparar um povo que vai seguir firme e vai sofrer o que sofrer, pagar o preço que tiver que pagar, mas vai estar firme, servindo ao Senhor. Às vezes nós queremos buscar uma autoridade com base no título. Queridos, título ele não confere autoridade a ninguém. No pacto da nova aliança, uma pessoa, quando ela é ordenada, na realidade é reconhecido aquilo que ela já flui. E às vezes nós queremos que alguém derrame o óleo sobre a nossa cabeça, para que a partir desse momento nós venhamos nos tornar a ser. Mas primeiro nós somos. E quando há um ato de ordenação no pacto da nova aliança, esse ato revela aquilo que você já está fluindo. Então, queridos, a autoridade, ela vem de Deus para aqueles que estão comprometidos e sofreu dano por amor a Cristo. E sofreu dano por amor a Cristo está implicado na fala do Senhor para Pedro. Quando ele fala: Pedro, tu me amas? E ele disse o seguinte: vai lá e cuida das minhas ovelhas. Em outras palavras, nós amamos a Cristo, por isso cuidamos e zelamos um dos outros. Queridos, quando nós partimos dessa premissa de honrarmos uns aos outros por amor a Cristo, os vínculos de aliança eles vão permanecer. Agora, quando nós partimos de um princípio que o vínculo da aliança está pautado em interesses, queridos, esse vínculo ele vai ser quebrado em algum momento, porque Cristo veio para estabelecer uma aliança profunda. Ele não veio assinar um contrato aonde tem deveres e direitos, mas ele veio de uma vez por todas para que o véu fosse rasgado e que o corpo fosse conectado novamente ao Pai. E ele, em determinado momento, ele orienta os discípulos. E ele fala a seguinte coisa aos discípulos: olha,
Se algum de vós quer ser os primeiros, vocês façam o seguinte: fique por último e sirva a todos. Você sabe quem é grande no reino de Deus? Aquele que é servo do outro. Você sabe aquele que vai crescer mais no reino? É aquele que vai se colocar numa posição de servir a todos. Queridos, Deus não deu igreja para pastores ou para os ministérios. Deus deu os ministérios à igreja para servir na edificação, no aperfeiçoamento dos santos. Quando eu caminho debaixo desse entendimento que todo depósito precisa servir o corpo, eu não vou querer roubar a glória para mim. A noiva não é minha, o corpo não é meu. Eu vou ter que prestar conta daquilo que o Senhor depositou dentro de mim um dia para Ele. Isso com cada um de nós. Queridos, não negligencie o depósito de Deus na tua vida. Não negligencie isso, porque no grande dia isso vai ser prestado conta. E queridos, terrível coisa vai ser prestarmos conta para o Senhor e sermos achados em falta pela omissão. Ah, mas eu não fiz nada. Queridos, é omissão, é pecado. É pecado. Queridos, eu fecho essa palavra nessa noite te encorajando. Prossiga firme na sua vida em aliança com o Senhor e a sua vida de aliança com o teu próximo também. Queridos, desenvolva relacionamento. Procure uns aos outros na semana. Passe mensagem um para os outros na semana. Marque de almoçar, marque de jantar, marque para tomar um café. Seja o que for. Deus és para mim. Olha para um aí, fala aí, meu irmão. Olha pro teu irmão aí do lado aí, fala dessa forma. Olha aí, olha pro lado e fala: eu preciso. Você é precioso na minha comunhão. Eu preciso de ti. Precioso és para mim. Vamos, corpo. Bem ajustado, totalmente. Nós glorificamos ao teu nome, Jesus. Glorificamos ao teu nome. Uma família. Qualquer falsidade, vendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Amém, queridos? Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela tua presença, pela tua ministração às nossas vidas nessa noite, Pai. Eu oro para que a cada dia sejamos encorajados a permanecer firmes no teu propósito, Senhor. Eu abençoo a vida dessa igreja, Pai, que possamos cada vez mais sermos, Senhor, testemunhas fiéis, que vão glorificar o teu nome, aonde quer que estejamos, Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com toda a igreja. A igreja diz: amém, queridos. Um forte abraço a todos e vão na paz.